Olá pessoal, hoje eu quero finalizar esse módulo sobre endividamento aqui com vocês. A ideia é que no longo prazo, né, que os nossos estudantes possam olhar para esse módulo e achar as aulas absolutamente inúteis porque eles não se endividam, mas como eu já falei em outras aulas, essa não é a realidade da maior parte da população, e é por isso que eu resolvi trazer algumas dicas aqui para justamente transformar o que a gente viu nessas últimas 2, 3, 4 aulas em algo não necessário para a sua vida, ou seja, falando aqui de dicas para que você não precise desse módulo em nenhum momento da sua vida, embora, claro, algumas eventualidades possam acontecer ao longo do tempo, e aí sim você usa o que você aprendeu comigo nessas últimas aulas, ok? Então, a primeira dica, eu vou reforçar e bater de novo nessa tecla, que é o controle financeiro. Sei que já pode estar um pouco chato para você que está fazendo o curso desde o começo, mas é muito, mas muito importante que você acompanhe suas finanças, né? Entenda para onde seu dinheiro está indo, de onde ele está vindo, por que o seu mês termina no verde ou no vermelho, enfim, compreender a sua situação financeira. Fica mais uma vez a dica para você baixar aí a nossa planilha que eu montei gratuitamente, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo no YouTube, ou nos materiais complementares, caso você esteja vendo esse vídeo na nossa área de membros, porque lá você vai conseguir acompanhar suas projeções de ganho, projeções de gastos, enfim, tudo que está acontecendo com a sua rotina financeira, beleza? Além disso, faça também um orçamento, né? Eu tenho nas aulas anteriores aí uma explicação só sobre orçamento, projete aí suas despesas do ano seguinte, vá acompanhando esses gastos para você não se perder. Então, assim, se você entende as suas receitas, entende as suas despesas, a chance de endividamento é muito menor, a menos que você perca a sua fonte de renda e que você não tenha nenhuma estrutura aí de reserva financeira, que a gente vai falar daqui a pouco, é outra dica. O segundo ponto é sobre cartão de crédito, tá? Um cartão de crédito é uma ferramenta muito perigosa, a gente meio que menospreza o risco dela nos criar problemas, né? Então, assim, cuidado com parcelamento, tá? O parcelamento, ele parece, assim, comprei aqui R$ 500, fiz em 10 de 50, R$ 50 por mês não vai me prejudicar. Mais 50 aqui, 100 ali, 200 ali, quando você vai ver, cada parcela já está aí nesses R$ 500, e aí, para você se endividar também é complicado, tá? Então, tome muito cuidado, principalmente com esses pequenos gastos que parecem inofensivos, mas que conforme eles vão sendo girados, vão sendo parcelados, eles podem fazer aí uma acumulação, um acúmulo de dívida muito grande, tá? O cartão de crédito é um dos maiores problemas aí na geração de gastos que a gente não consegue lidar. Além disso, já falamos disso em outras aulas, evite usar o pagamento mínimo. Então, sempre que possível, pague o máximo da sua fatura, se ela estourar um pouco aí o que você tem disponível. Eu deixei até aqui de novo aquele gráfico lá do parcelamento mínimo, do parcelamento versus pagamento mínimo, e com o pagamento mínimo capaz de complicar muito a nossa vida, né? Essa dívida começou aí nesse exemplo que eu dei, um pouquinho mais de R$ 3.000, e ela foi terminar num ano quase R$ 12.500. É um absurdo o que a gente se endivida usando pagamento mínimo. Então a dica é evite ao máximo o cartão de crédito, e principalmente que você deixe essa dívida correr, beleza? Terceira dica, cuidado com os gastos pessoais, tá? Então, isso vale tanto, como eu falei, para as pequenas despesas que parecem inofensivas e vão gerando aí um efeito muito perigoso para o nosso bolso, como também as compras de alto ticket médio, que não é a expressão mais adequada para dizer o que eu quero aqui nesse caso, mas alto ticket médio seria, por exemplo, você comprar um carro, tá? Você parcelou um carro lá, porque você tem um salário de 3, 4 mil reais, então você acha que consegue dar uma parcela aí de R$ 1.000 por mês. E aí você perde seu trabalho. E aí, o que acontece? As parcelas vão continuar chegando, você pode perder o seu bem, isso vai ser uma dor de cabeça gigantesca, tá? Além disso, sempre que você for fazer alguma compra esporádica, e não precisa ser um carro, nem uma casa, nem um item tão caro assim, sempre dá uma pesquisada nos preços, né? Dá uma olhada aí se não tem alternativas concorrentes ou substitutas com custo menor, enfim. E, claro, reforça ali o que eu falei no controle financeiro, respeita os seus ganhos, tá? Se você ganha R$ 3.000 por mês, você não pode ter dívidas maiores do que... Na verdade, não deveria ser maior nem de 2.500, né? Você precisa ter uma folga aí para trabalhar ao longo do tempo. Mas, assim, no pior das hipóteses, se você realmente está numa situação um pouco apertada, 0 a 0, entendeu? Você não pode gastar mais do que você ganha em hipótese alguma, mesmo que você queira, entendeu? Isso no longo prazo não vai ser sustentável. Então, essa é a nossa terceira dica. Aí eu lembro aqui, quando eu falo de respeitar os ganhos, é isso. Pegar a nossa regrinha lá do 50, 35, 15, não sabe o que é 35, 50, 35, 15? Volta que tem aulas anteriores aí que eu explico como funciona esse sistema, mas basicamente não deixe que as suas despesas fixas superem 50% dos seus ganhos, 35% das suas
despesas variáveis podem ser o máximo que você tem aí pelo seu salário, para a gente ter sempre uma gordura aí para trabalhar ao longo dos meses. Passou disso um mês? Ok. Passou disso com frequência? Problema, sinal vermelho, revise todos os seus gastos para que você não tenha esse tipo de endividamento, ok? Quarta dica também é um pouco repetitiva, mas é sempre bom frisar, se você tem uma reserva de emergência, você reduz o seu risco de se endividar. Por quê? Essa reserva de emergência vai te ajudar a pagar esses meses aí que, eventualmente, você der uma estourada aí no orçamento, ok? Então, isso vai ajudar também a não acumular dívidas, e lembrando, esse dinheiro tem que ser fácil, tá? Não adianta você falar assim, eu tenho 10 mil guardado, mas esses 10 mil estão num fundo de investimentos que demoram 60 dias para liberar o dinheiro. Você vai precisar dele amanhã e esse dinheiro está preso. Então, ele tem que ser fácil de acessar aí para você ter uma eficácia no uso dessa reserva de emergência e evitar o endividamento, que é justamente o intuito dessa aula, né? Dar dicas para você não se endividar. Quinta dica que eu dou aqui, crie metas e objetivos. O ser humano, ele é extremamente gamificável, né? Ou seja, você tendo aí etapas e desafios, você tende a se sentir mais motivado a cumprir aí as suas metas. Então, como eu falei aqui, né, nesse exemplo, se você tem essa meta de 15% por mês poupar, já é um desafio para você aplicar no seu mês. Pensa sempre no longo prazo, tá? Não pensa no hoje, pensa em aposentadoria, em geração de valor no longo do tempo. E sempre que, sei lá, terminar um período aí, pode ser anual, pode ser semestral, se você conseguir cumprir os seus objetivos, e você, ao invés de poupar 15 por mês, você conseguir poupar 20, pega esses 5%, se dá um prêmio, compra uma coisa nova para você, compra uma roupa nova, faz uma viagem, né? As metas por si só, de maneira vazia, elas vão acabar perdendo estímulo. Agora, se você cumpre e você percebe que isso vai te dar uma recompensa, aumenta a chance aí de você se controlar com esses gastos que não são necessários, ok? Caso surja a necessidade, realmente, olha, Stefano, não tem como eu ficar gastar só o que eu ganho, eu precisei realmente fazer uma cirurgia, precisei de alguma coisa mais séria, perdi o emprego, vou precisar de um empréstimo, vou precisar de um financiamento. Primeiro, evite ao máximo as instituições financeiras, né? Veja se você não consegue com algum parente, com alguma questão que não tenha taxas de juros tão caras. Eu sei que isso parece uma gambiarra aí no contexto, enfim, você não precisa se humilhar por conta disso, mas as taxas de juros das instituições financeiras são as piores do mercado, são horrorosas, elas são caras, e elas vão aí complicar bastante a sua vida. Então, se for necessário, evite as instituições financeiras. Não havendo solução, compare taxas, tá? Não vai só no seu banco. Olha no seu banco, olha numa instituição terceira, vê aí qual é a melhor condição em termos de taxa e prazo para pagamento. Sempre lembrando, mesmo você pegando esse dinheiro emprestado, ele tem que caber no seu bolso, ok? Além disso, como a gente já viu nas outras aulas, se você se endividar e essa parcela ficar cara, renegocia, busca uma nova instituição, faz portabilidade de crédito, enfim, não aceite taxas abusivas que venham aí a comprometer a sua saúde financeira, ok? Sétima dica, essa talvez seja menos compreensível pela maioria dos nossos telespectadores, nossos espectadores, mas tome muito cuidado com aquele seu amigo, com aquele familiar que começa a te chamar e que ele tem um padrão de vida um pouco mais caro que o seu, e aí na ânsia de, eu não quero ser o chato da história, falar que eu não posso, saiba dizer não, entendeu? Eu queria comer num restaurante caro. Cara, esse mês não dá, tô apertado, entendeu? Se essa pessoa, por um grau de intimidade, fala, não, eu pago para você, você não precisa se recusar, porque, querendo ou não, às vezes pode ser um pouco chato até pro ego, aceitar esse tipo de situação, né, de outra pessoa pagando, mas toma só cuidado se não é um empréstimo, né, tipo, eu pago pra você me paga mês que vem. Tem que ver se você tem condições de pagar no mês que vem, assim, em alguns casos você vai precisar ser chato, olha, desculpa, eu não posso esse mês, numa outra oportunidade a gente vai, entendeu? Porque se ir na onda dos outros, frequentar restaurantes mais caros, festas mais caras, você vai se endividar também, né, então a gente tem que entender qual que é a nossa realidade e quando a gente pode ou não participar desse tipo de evento social. Não estou falando que você tem que ser um pão duro, assim, que recuse todos os eventos possíveis, mas eles têm que caber no seu bolso, né? Não adianta querer agradar os outros e depois a dívida sobra para você, né? Não é para os outros. Então, cuidado aí com a supervalorização dos padrões sociais, ok? E, por fim, invista, né? O investimento, ele é a melhor forma, lógico, feito de maneira consciente, racional e de acordo com seus objetivos, de você gerar valor. Então, você vai ter o efeito que os juros que enriquecem os bancos eles vão vir para o seu lado, né? Eles vão valorizar aí o seu capital e vão permitir que você, no longo prazo, crie uma aposentadoria, crie valor, crie reservas aí financeiras. E é justamente isso que a gente vai ver a partir de agora
no Conexão Finanças, né? Então, a partir da próxima aula, eu já quero começar a trazer conceitos sobre investimentos. A gente não vai falar ainda especificamente de cada categoria, de como você pode investir, mas ao longo do curso eu também quero trazer aí renda fixa, fundos, ações, enfim, trazer todo esse universo para você poder aprender e ver que não é nada de outro mundo esses investimentos financeiros. Mas antes a gente precisa aprender os pilares, né? O que vai nortear o nosso investimento. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo módulo. Eu acho que talvez seja o módulo mais legal do curso para quem tem esse tipo de dificuldade. E aí depois a gente parte para os ativos em si e de como você pode criar sua carteira de investimentos, sempre lembrando de tudo que a gente viu até agora, né? Então, priorize o pagamento das suas contas, fique no verde e a partir disso faça o investimento. Não inverta essa lógica, não queira investir endividado, porque isso não vai dar certo, ok? Então, se você tem essa dificuldade, se você tem vontade de investir melhor, eu te espero ansiosamente nas próximas aulas, que vai ser bem legal o nosso papo.